Olá, amigos da TV Rondon, Canal 5 SBT, muito boa noite. É mais um prazer estarmos aqui para mais um programa Ponto de Vista neste domingo, dia 23 de janeiro de 2011. De hoje, as presenças, sempre que vem aqui, essas duas feras dão um verdadeiro show. É o professor João Edson, analista político. Muito boa noite, prazer tê-lo aqui mais uma vez. Feliz ano novo, professor. Boa noite, Onofre, boa noite a todos. Aproveitar essa oportunidade e desejar a todo mundo um 2011 excelente, né? E grandes realizações e um grande futuro para o país e para as pessoas individualmente. Maravilha, conosco também a presença do professor Sebastião Carlos. Boa noite, meu caro Onofre. Boa noite, professor João Edson. Boa noite a todos. É um prazer mais uma vez estar aqui. Nós que agradecemos. Alguma surpresa para o senhor com relação à eleição da presidente Dilma em nível Brasil e do governador João Barbosa aqui em Mato Grosso? Não, surpresa propriamente em relação ao âmbito federal, não, porque as coisas vinham se encaminhando e, de um lado, e nós apontamos isso num programa desse e em vários artigos que escrevi para os jornais mato-grossenses, que havia uma tendência já caminhando muito fortemente, somado a uma fragilidade e um desconcerto da oposição. Na realidade, o presidente Lula surfou numa onda de popularidade muito grande, contando com um beneplácito impressionante da fragilidade oposicionista, não apenas do processo eleitoral, mas já antecipado. Em Mato Grosso, o mais surpreendente, sem dúvida, foi o crescimento acelerado nas últimas semanas do empresário Mauro Mendes, né, que talvez, se durasse a campanha mais algumas semanas, pudesse ameaçar aquilo que desde o início apontava o governador e então vice-governador como o candidato mais viável. No entanto, esse crescimento realmente despontou como significativo. E, quer dizer, isso poderia assustar. Em âmbito nacional, como já disse, não. Eu apontava desde o início ele como um possível eleito. Entre possível eleito e a votação que ele teve, a votação expressiva que ele teve, uma diferença grande. Eu acredito que sim, houve aí, primeiro, historicamente, um ex-governador saindo do governo imediatamente, candidato e sendo eleito, né? Os tabus existem para ser quebrado, mas quando é quebrado ele termina causando uma certa expectativa e com a quantidade de votos que teve. Quantidade de votos extremamente expressiva. Mais de 1 milhão. Mais de 1 milhão de votos, né? E a derrota do Carlos Abicalil, candidato em Cuiabá. O pequeno número de votos que ele teve em Cuiabá foi extremamente surpreendente. Não é tão surpreendente que Pedro Táxi tivesse mais votos que ele, no total. Mas a votação em Cuiabá foi surpreendente, por ter sido muito pequena. O que se nota ao longo dos últimos anos que a renovação, não apenas em termos nominais, mas a renovação de ideias, já não se diz, isso já vem por décadas, mas a renovação nominal é mínima possível. Você vê em âmbito estadual, 16 deputados foram reeleitos. Quer dizer, parece que há uma vitória permanente do establishment, quer dizer, da manutenção do status quo. E isso, não sei se é bom para a democracia, mas aponta o dedo com gravidade para o processo de não politização da sociedade. Quer dizer, você adquire um mandato e na medida que você tem esse mandato, você tem condições de manter permanentemente. Por isso você vê políticos que, sem apresentar grandes novidades ao longo do mandato, se mantêm com o mandato por eleições seguidas. É a derrota fragorosa, tanto do PSDB quanto do PT. Em Mato Grosso. Em Mato Grosso. Fragorosa não no sentido apenas numérico de votos, mas fragorosa no sentido de perspectiva que se aparecia frente a isso aí, que vai depender muito da habilidade política, não apenas da presidente, evidentemente, mas de toda essa entorragem, esse grupo que o rodeia. Mas nos últimos anos inventaram uma palavrinha, quer dizer, divulgaram, falsificaram, uma palavrinha maldosa para a democracia. Governabilidade. Governabilidade. Qualquer coisa é governabilidade. E aí, nessa arca da governabilidade, entram todos os carreiristas, todos os oportunistas para tirar o seu naco, o seu pedacinho de proveito, usando qualquer coisa. Não faça isso a governabilidade. Não há um só país que se intitule democrático que não há uma oposição, e às vezes uma oposição até acerba, dura, pesada, contundente. O senhor Serra
e aqui em Mato Grosso o senhor Antero, cometeram o erro indesculpável, imperdoável, de trazerem na sua campanha política a figura do Lula. Total. E aí a oposição pagou o preço por não ser oposição. Governabilidade, para mim, é você conseguir exercer a função para a qual você foi eleita. No caso aí, o governador, ele não precisa de ter os deputados do seu lado. Ele precisa convencer os deputados de que é bom para o país, que é bom para o Estado, que é bom para o governo, algo que está resolvido. Oposição são oposições de ideias e não oposição de projetos. Acontece que a política, ela se montou através de profissionais da política carreirista e não ideológicos, sem força de bandeira, sem força ideológica, sem força de posição social, mas de posição social que eu falo dentro do agrupamento político, mas apenas de uma força individual. Hoje, o parlamento faz parte da construção do orçamento, não da construção da ideia dos gastos do orçamento, mas ele faz parte, utilizar um linguajar popular, cada deputado governista, ele tem seu naco na hora do orçamento. Então ele se torna gestor e não parlamentar. Está havendo uma morte cultural da política, não apenas da democracia, mas do próprio ato da política. Se nós retomarmos o sentido original do termo política, e aí vamos aos gregos, vamos a Aristóteles, mas passando por toda a história da vida ocidental, você está vendo que o que faz a política é a arte do convencimento, a arte do argumento. Ela acaba de dar um exemplo, para mim, patente, como vai ser o governo. O ministro Jobim, do ministro da Defesa, foi talvez o primeiro realmente ministro da Defesa. Houveram outros, claro, mas ele é o que exerceu, sobretudo no governo Lula, a presença como ministro. Ele conseguiu fazer uma reforma interna do Ministério e conseguir recursos para a Marinha, Aeronáutica e Exército, nessa ordem de importância, e foi, portanto, a presidente Dilma, o ministro falou que até o final de janeiro a compra dos caças para a FAB seria definido, e ela disse que não. Ele apresentou um relatório que ele já tinha, que foi o mesmo que o Lula falou, no caso que os caças seriam comprados da França, e ela pediu o relatório da FAB, está examinando o relatório da FAB, que se contrapõe a essa. Quer dizer, ela está mostrando força, está mostrando presença, e realmente me surpreende. Há outros casos, por exemplo, o discurso dela de posse, que fala que o governo não transigirá com a corrupção, será realmente duro, mas, veja bem, quem estava na posse abraçando e rindo era a dona Erenice Guerra, que foi a protagonista principal do debate na campanha eleitoral. Você falou no PMDB, são profissionais, são cirurgiões, eles vão no lugar certo, ataca no corpo preciso, onde tem recursos, onde manda. Quer dizer, muitos ministérios são ministérios de fachada, esses eles não interessam. Uma Petrobras, um outro órgão desse, vale 10 ministérios. E você vê, só de olhar para o semblante do vice-presidente, você vê um profissional frio, que vai onde... Então, a presidente vai ter que realmente se defrontar. Aí vem os pequenos, o PP, os outros, o PR, tudo tirando a sua fatia. Então, ela vai ter que realmente... O aprendizado dela vai ser um aprendizado vigoroso que o senhor Lula teve durante a vida toda, como líder sindicalista. E ela não teve. Aprendeu-se através da história, não aprendeu-se aqui no Brasil, através do mundo, na história, que durante o processo da tragédia precisa-se de duas coisas. A população precisa ver presente o governante como um pai que vai amparar os seus filhos, e precisam que medidas imediatas sejam ditas e não necessariamente não tomadas. Elas estão tomando essas devidas providências, ao ir no Rio de Janeiro, colocar o pé na lama, por aí afora. Mas eu queria pontuar duas coisas que, para mim, assim, são fundamentais dessa construção dessa nova política brasileira. Ela é diferente. Se nós pegarmos o pós-abertura, inegavelmente o Collor ganhou a eleição para presidente. Pós-Collor, Fernando Henrique Cardoso ganhou as duas vezes a eleição para presidente, inclusive em primeiro turno. Inegavelmente o Lula ganhou as duas eleições para presidente. A Dilma não ganhou a eleição para presidente. Ela foi elevada ao poder pelo então presidente. Aquinholado. Exatamente. É uma situação diferente. O parlamento que faz a construção dessas relações entre o governo e o povo,
ele não obedece nenhuma outra lei, nem aqui no Brasil, nem fora do Brasil, que não seja as ondas advindas das opiniões. A principal prefeitura do Estado, ela foi abandonada na metade pelo PSDB para entrar numa aventura do governo, da disputa do governo. Então, o PSDB no Estado é o que sofreu o maior impacto. Ele terá que ter uma característica da fênix. Ele vai ter que renascer das cinzas e não através dos líderes que tem hoje. O maior equívoco imperdoável que foi deixar a prefeitura da capital, que hoje seria a vitrine, digamos assim, do PSDB e da oposição, e seria a troca de uma aventura. Seria a última fronteira. Um prefeito que não tinha um índice de popularidade sequer aceitável para continuar uma reeleição, se pôs a disputar o cargo mais importante do Estado, quer dizer. Então, tudo isso aí foi erro de estratégia, foi um tanto assim de pretensão, de vaidades e etc. O governo Sival, ele se determinou como um governo essencialmente político. Até a questão da origem dele do parlamento, né, indo do parlamento para o governo, o forte não é a parte administrativa, mas é a forma de minar as possíveis oposição. Só que isso tem um perigo enorme. Se nós olharmos hoje para a composição do governo Sival, nós vamos verificar que existem vários governos dentro de um governo único. O que eu chamo de vários governos? É quando você tem uma secretaria e você tem um secretário que auto se governa. Uma questão é você ter uma composição de secretariado que trabalha em função do governo. A outra questão é você ter uma secretaria que ela tem governo próprio. Trocando em miúdos, um secretário que não obedece o chefe maior do executivo. Ele é auto-chefe, ele se autodetermina. Hoje, olhando para o governo Sival, eu visualizo 3, 4 ou 5 governos dentro de um único governo e parece-me, nesse momento, pelo discurso de posse, que não é um discurso que coloca a mão nas feridas, mas é um discurso extremamente emotivo, voltado apenas para a questão da origem, do processo histórico, sem determinar para os, naquele momento, futuros secretários, qual que seria a linha, qual que seria o ponto, como que o governo iria comandar o seu secretariado. De Mauro Mendes, como líder emergente, se ele não conseguir alianças que aglutinem mais votos, será que ele tem chance de ser prefeito de Cuiabá? Vai acabar tendo que realmente bater na mesa e ver qual a direção que o partido vai tomar, ou então ele sai fora do partido, como você mesmo noticiou semana aí que ele recebeu um convite do DEM, já estava praticamente acertado que ele ia para o DEM. Agora o DEM também está acertando com o Sival. E não é ruim ao todo para o Mauro Mendes. Como que eu entendo esse processo? O Mauro Mendes é um político, nesse dado momento, forte, num partido fragilizado. E esse casamento não dá certo. E num partido que ele não tem a maioria. Não tem nenhum perfil. Não tem nenhum perfil. Não tem o comando. E o Valtenir, ele é a estrela do partido. É o cacique do partido. A eleição do Valtenir aí lhe deu essa condição de ser, de continuar sendo líder. E o espaço da prefeitura de Cuiabá é o espaço disputado pelo líder do seu partido, o Valtenir. Então ali é muito confuso. Para mim, ele não tem vida dentro do PSDB. Ele se tornou maior que o PSB, maior que o PSB e se tornou incômodo para o PSB. A possível ida dele para o DEM, contemplava uma coisa que é ruim para a democracia, mas dentro da estrutura política hoje é muito comum. Ele vai para o DEM aproxima do governo e ele vai para a disputa da prefeitura de Cuiabá, tendo do seu lado o governo, tendo do seu lado o DEM de Jaime Campos, que não tem interesse na prefeitura de Cuiabá, e no governo do estado. Ou seria, 2 políticos supostamente fortes num partido que não disputava o mesmo espaço, e anulando um possível candidato com o apoio do governo para a prefeitura de Cuiabá. Nesse momento, desse ostracismo, que não existe candidatos para Cuiabá, ele começaria a construir a sua campanha a partir de hoje, chegaria muito forte, mas muito forte na disputa para prefeito de Cuiabá. Mas aí vem uma outra questão. Qual que nós estamos tangenciando, mas estamos sempre caindo? Qual o papel da oposição nesse momento? Se ele for dentro dessa estratégia, ele vai perder a força de ser um cara de oposição que vem contra essa situação que está aí. E aí, naturalmente, o PSDB, que hoje, como o PTB está no governo, vem com a proposta de ter uma candidatura renovada, etc. Qualquer que seja o nome que possa surgir aí. Eu acho que... Dizem que até o PSDB pensa em fazer convite a ele. O senhor Mauro Mendes seria muito mais viável, no meu modo de entender, e agora prematuramente, pode ser que a coisa caminhe em outro sentido, do que está no DEM.
Porque hoje o PSDB não tem outra saída para, pelo menos, ficar algum tempo na política de Mato Grosso, senão a de fazer oposição. E eu quero agradecer essa oportunidade e dizer que esse programa realmente tem contribuído, é um nicho em que a gente pode... nicho, não lixo. Não lixo, não confunda. Lixo. Nicho com N. Um local em que você debate, expressa a opinião, e eu acredito que, pela participação que a gente vê dos telespectadores, tem sido muito importante. Parabéns para você, já estamos iniciando o ano, e acredito que você, durante o ano, vai manter essa mesma postura, esse mesmo comportamento. Ponto de vista, ano 10. Ponto de vista. Ano 10. Parabéns. 10 anos. Tomara que houvessem mais programas como esse de debate aqui em Mato Grosso. Agradecer pelas nossas participações em 2010, estamos à disposição em 2011. Queria desejar 3 coisinhas, que pode parecer brincadeira, mas é muito séria. Que os 3 poderes pudessem se autogestar e não ser dependente um do outro, que as oposições pudessem renascer e que o Executivo possa cumprir o seu papel sentindo-se vigiado pela população e pela oposição. Boa noite a todos.